O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Santo Irineu, que foi um dos maiores escritores católicos, cristãos do século II, que combateu muitas heresias, sobretudo o gnosticismo, naquele período que ele vivia. Então, realmente, defendeu a fé, não somente com os seus ensinamentos, não somente com a sua doutrina, defendeu a fé não somente com a sua sabedoria, com a sua capacidade intelectual, mas também defendeu a fé com a sua própria vida, do qual, diante da perseguição, ele acabou sendo martirizado, ofertando a sua vida por amor a Jesus e pela fidelidade ao nosso Deus e à Santa Igreja. Um bispo que realmente colocou à disposição do reino de Deus todas as suas capacidades intelectuais, a sua vida, a sua fidelidade, mas também colocou seu próprio sangue por amor à Igreja e por amor a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso hoje a Igreja se reveste de vermelho, celebrando a memória de Santo Irineu, que viveu ali no século II da nossa era após Cristo Jesus. Nós, ouvindo o Evangelho de hoje, tão pequeno, mas tão profundo, tão belíssimo e tão atual para todos nós. Jesus que subiu, algumas semanas atrás, nós ouvimos Jesus no Sermão da Montanha, no alto da montanha, fazendo o Sermão da Montanha, que foi se descrevendo ali há vários capítulos, aquele belíssimo sermão, e depois Jesus desce para a planície, realiza as curas, os milagres, e diante daquilo que foi o seu discurso, mas também daquilo que as obras que Jesus começa a operar, as pessoas começam a ficarem maravilhadas com a pessoa de Jesus, com o ensinamento de Jesus e com aquilo que Jesus está operando, os milagres, as curas, e aí começam a seguir Jesus, começam a acompanhar Jesus, além dos discípulos, uma grande multidão, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, a narrativa, uma grande multidão começa a acompanhá-lo, e Jesus, não querendo realmente aquela ostentação, não querendo os aplausos, mas Jesus consciente da sua missão, Jesus consciente daquilo que ele veio fazer a este mundo, comunicar o reino de Deus, e não querendo ser elevado como somente um grande homem, mas como de fato o Filho de Deus que veio comunicar a salvação, revelar o rosto misericordioso do Pai. Jesus pede com os seus discípulos para irem para outra margem, fugindo daquela multidão, porque a multidão queria desviá-lo do foco de quem realmente ele era, a sua missão. E aí Jesus vai para o outro lado da margem do lago, como nós ouvimos aqui hoje no Evangelho também. E aí a certo momento se coloca diante de Jesus, da presença dele, um mestre da lei. O mestre da lei que também está ali maravilhado com tudo aquilo que Jesus está fazendo. O mestre da lei também que começa a perceber que Jesus está arrebanhando muitas pessoas. O mestre da lei também que inicialmente ali com um olhar superficial, buscando somente aquilo que poderia ser os benefícios em seguir Jesus, um homem que está conquistando tantas pessoas, poderia trazer muitos benefícios a ele. Ele se aproxima de Jesus e já fala: Jesus, eu vou te seguir para onde tu fores, para onde você for, eu irei te seguir. Os discípulos de Jesus já estavam acostumados a não terem lugar para dormir, a passarem dificuldades, já estavam acostumados com a pobreza que Jesus vivia, cultivava, a dependência de Jesus das pessoas, a dependência de Jesus do Pai.
junto com Jesus, os discípulos já faziam a experiência do cuidado, da providência de Deus, mas aquela multidão ainda não fazia, e assim também como esse mestre da lei que ainda não fazia, estava interessado nos benefícios. E aí Jesus começa a colocar as condições para segui-lo. As raposas não têm onde reclinar a cabeça, vai colocando, descrevendo aquilo que ele já vivia, aquilo que os seus discípulos também viviam com ele. Essa dependência, esse cuidado, esse zelo que o Pai tinha para com Jesus e para com os discípulos. Jesus vai quebrando esse paradigma de que segui-lo, que seguir a ele, pode nos levar a buscar as recompensas mundanas, as recompensas humanas, as recompensas deste mundo. Jesus vai quebrando esse paradigma para nos mostrar que o reino que ele veio comunicar é o reino dos céus, o reino de Deus. E quanto mais nós, como cristãos, discípulos, vamos seguindo a Jesus, nós precisamos assumir e concretizar em nossa vida as condições do seguimento. Nós seguimos Jesus não para fazer a nossa vontade, nós seguimos Jesus para fazer a vontade dele. Nós seguimos Jesus não para possuir os bens terrenos, os bens humanos, nós seguimos Jesus para possuir o reino de Deus, para possuirmos o céu que ele veio nos dar, o céu que ele veio comunicar a todos nós. Por isso que ele traz essas condições, e essas condições passam por esse desapego a nós mesmos, por esse desapego àquilo que a este mundo e todas as recompensas. A primeira condição que Jesus nos aponta para este segmento, que o Evangelho nos propõe, nos traz, primeira condição é renovar em nós, em todos nós, a consciência que nós somos peregrinos, nós não pertencemos a este mundo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito imediatista, numa sociedade muito materialista, que busca em tudo o empenho de se realizar neste mundo, que não é coisa ruim. Queremos ser melhores, queremos crescer, ter um emprego melhor, dar o melhor para as nossas famílias, para a família. Enfim, vamos buscando tudo isso. Mas a condição que Jesus nos pede hoje, nós somos peregrinos. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos neste mundo a caminho. Por isso que nós não podemos amar mais este mundo do que a Deus. Nós não podemos amar mais a nós mesmos do que ao próprio Cristo Jesus. Essa consciência que nós não pertencemos a este mundo deve nos levar a amar a Deus muito mais do que nós mesmos e muito mais do que este mundo pode nos dar, pode nos oferecer. A segunda condição é a confiança em Jesus. Porque seguir diz do quê? De seguir os mesmos passos, trilhar os mesmos passos que Jesus trilhou e obedecê-lo. Só podemos obedecer a Jesus se nós de fato confiarmos na sua promessa. Se de fato nós tivermos esse coração totalmente confiante, abandonado em sua vontade, para que nós possamos seguir os mesmos passos. E seguindo os passos de Cristo, seguindo os passos de Jesus por este mundo, para que possamos um dia também adentrar na glória, adentrar no céu, naquilo que Jesus quer nos conduzir. Por isso, amados irmãos e irmãs, é preciso confiar em Deus, em Jesus, na sua palavra e na sua promessa, para que possamos segui-lo e obedecê-lo à sua palavra e à sua vontade, e não seguir a nós mesmos. E a terceira condição que Jesus nos provoca hoje é o estado permanente, o estado urgente de conversão. Porque se nós não pertencemos a este mundo, se nós somos aqueles que precisamos seguir os mesmos passos, pisar nos mesmos caminhos que Jesus seguiu, nós precisamos cultivar dentro de nós o desejo constante, urgente e diário de conversão. Porque nós já vivemos os sinais concretos dos finais dos tempos. Nós sabemos que o Senhor está voltando. Sendo assim, nós não podemos continuar cultivando uma vida apegada a este mundo, continuar vivendo escravos de uma mentalidade mundana. Pelo contrário, nós precisamos deixar e permitir que a graça de Deus venha forjando o nosso coração na fidelidade a Ele, venha configurando o nosso coração ao jeito de Cristo, porque se converter é desapegar-se de si mesmo e permitir que a graça de Deus nos possua. E essa graça, a força do amor, a graça de Deus nos possuindo, vai forjando o nosso coração a fidelidade a Jesus, ao desapego a este mundo, porque nós vivemos muitas vezes apegados, ancorados, aprisionados a este mundo, e vai fazendo que a graça de Deus vai forjando, modelando, configurando o nosso coração ao jeito de Cristo. Seguir Jesus
não é fácil. Seguir Jesus é exigente, mas a recompensa para aqueles que seguem a Cristo com fidelidade, com disposição, com abertura ao coração, é a eternidade que Deus tem para mim e para você e para todos nós. Por isso, provocados por esse evangelho, provocados pela vida de Santo Irineu, tenhamos em nós, dentro do nosso coração, a consciência: nós não pertencemos a este mundo. Nós não podemos ser cristãos terrenos. Nós precisamos ser cristãos que estão neste mundo, inseridos neste mundo, mas conscientes que nós não pertencemos a ele. Nós estamos neste mundo para semear o evangelho, mas nós não somos neste mundo para semear a nossa vida neste mundo, porque a nossa vida se realizará plenamente, assim como se realizou em Santo Irineu, na glória no céu. E a urgência da conversão: o Senhor está voltando, e nós não sabemos se Ele volta hoje, se volta amanhã, se volta depois. Quem segue Jesus, tem um coração apaixonado por Ele, vive constantemente a urgência da conversão, porque se Ele voltar, nós estaremos preparados para poder entrar na glória na glória de Deus que Ele tem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.